Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 17, nós lemos: Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? 4 tempos. O Evangelho de João 16 nos relata o cronograma do ministério final de Jesus e ministério evangelístico, onde nós percebemos claramente ele descortinando as Escrituras para expor, não para aquela época apenas, mas para nós, o reino de Deus, coisa que dificilmente se falava naquele período. E nós vamos também, ainda no Evangelho de João 16, observar que o Senhor separa os discípulos e naquele momento ele começa a fazer uma série de terríveis revelações. E estas revelações foram tão fortes que os discípulos não esperavam ouvir. Possivelmente eles imaginaram que Jesus falaria qualquer outra coisa, não o que Jesus falou. E eu não tenho dúvidas de que, naquele momento, eles perderam o sono após ter ouvido Jesus dizer para cada um deles acerca das coisas que eles veriam e viveriam, que aconteceria com o próprio Cristo e também com eles. E quando a gente pensa que o que Jesus disse já foi terrível, Jesus então chega no versículo 12 do Evangelho de João 16 e faz mais uma declaração, e eu posso imaginar que esta declaração também aumentou o grau de preocupação quando disse: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando Jesus disse isso, eu imagino que ele está olhando para as expressões faciais de cada discípulo. Eu imagino que Jesus disse isso também porque conhecia intimamente a todos eles. São mais de 3 anos ou 3 anos e 6 meses caminhando juntos. Jesus sabia, irmãos, que não era o momento adequado para revelar o restante do que ainda iria acontecer. Ainda estava oculto para esses apóstolos. Então Jesus diz: mas vós não podeis suportar agora. Ele está dizendo: vocês não estão com estrutura, seja emocionais, psicológicas e também espirituais, para suportar, para resistir diante de tantas coisas que virão pela frente. Eu imagino que foi desse jeito também que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e no capítulo 3, e dos versículos 1 ao 2, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. Há uma outra tradução que diz com comida sólida, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Você percebe que Paulo está usando basicamente a mesma fala que Jesus usou para os discípulos para dizer: olha, o que vai vir pela frente vocês não têm estrutura emocional, psicológica, espiritual para suportar. Queridos, após esta fala do Senhor, Jesus está agora expondo para cada discípulo que eles enfrentariam 4 tempos. 4 tempos que eles iriam enfrentar ou passar. Quando diz para eles por um pouco ou por pouco, está se referindo a tempos. E nós vamos nesta semana saber quais são os tempos que os discípulos precisariam viver, enfrentar, atravessar. Talvez seja o tempo também que você esteja passando ou vai passar. Mas, para isto,
Precisamos orar e pedir que o Espírito Santo nos fale ao coração durante esta semana. O assunto é 4 tempos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Senhor, em teu santo nome, nos ajude, fertilize a nossa mente, prepara o nosso coração. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.